Bom dia! Hoje iremos dar continuidade ao assunto abordado na aula passada sobre a Grécia Antiga, onde falamos sobre a formação da Grécia, sobre os períodos históricos e organização política. Hoje eu irei falar sobre a cidade-estado. O que é cidade-estado? O que é que significa cidade-estado? Cidade-estado é uma cidade independente que se autogoverna. Ela mesma cria suas normas, suas leis. Então, assim, ela não dependia de ninguém. Ela mesma fazia as normas dela e as leis para se desenvolver. Então, pegue um livro de história, na página 56, onde vamos ter aqui, cidades-estados. A Grécia era formada por diversos polis, que se organizavam de maneira independente. Quais são esses polis? Os polis é Atena e Espartas. Atenas, hoje, ela é a atual capital da Grécia. Ela é situada na região da Ática e foi fundada pelos jônios. Na antiguidade, Esparta originou-se dos grupos dórios, que chegaram à região da Lacônia, com poucas terras férteis. Os atenienses desenvolveram um intenso comércio no Mediterrâneo. Atenas vivenciou inúmeras experiências políticas e reformas sociais, iniciando um governo por lei denominados pelos basileus, onde eles tinham amplos poderes para exercer funções de chefes supremos, de sacerdotes, juízes e comandantes de exércitos. Eles governavam com apoio do conselho denominado Areópago, do qual participavam somente os membros da aristocracia. Os eupátridas logo formaram uma oligarquia. Passem para a página 56, onde aqui nós vamos ver que a sociedade ateniense ela se organizou de algumas formas. Os eupátridas eram proprietários das melhores terras. Grupo formado pela aristocracia rural. Georgoi, pequenos agricultores, proprietários de terras pouco férteis, onde desenvolvia uma agricultura de subsistência. Demiurgos, grupo formado por comerciantes e artesãos. Metecos, estrangeiros ou homens livres, que atuavam como comerciantes e artesãos. Escravizados, prisioneiros de guerra ou por dívidas. Atuavam como mineiros, ferreiros, agricultores, professores e nos afazeres domésticos. Então, assim, Atenas, para se desenvolver, ele tinha essas formas de trabalhar com o ser humano. E somente os eupátridas podiam decidir sobre os problemas da cidade, o que acabou gerando conflitos sociais em Atenas. Na tentativa de resolvê-los, alguns legisladores fizeram reformas políticas e sociais. Drágon, 650 a 600, criou as primeiras leis escritas de Atenas e estabeleceu penalidades severas. Solon, 638 a 558, buscou resolver os conflitos sociais e formulou leis que aboliram a escravidão por dívidas. Ele possibilitou que a população participasse de uma assembleia de cidadãos, a Eclésia. Pisístrato, 600 a 528, buscou apoiar as camadas menos favorecidas e instaurou a tirania. Clístenes, 565 a 492, a quem se atribuiu a origem da democracia, agrupou os cidadãos em 10 tribos,
limitou o poder das eupátridas e estendeu a cidadania a um número maior de pessoas. Péricles, 495 a 428, comandou a política em Atenas por 30 anos. Sua administração possibilitou o desenvolvimento das artes, arquitetura, filosofia e das ciências em geral. Foi um período tão notável que ficou conhecido como o século de Péricles. Agora vamos para a página 58. Aqui nós temos uma atividade onde fala sobre a democracia ateniense. Então, vocês vão ler esse texto para responder às questões propostas. Temos uma questão aqui embaixo, então procurem o texto, compreender para responder. Agora, passem para a página 59, onde vamos falar um pouco como era organizada a democracia ateniense. Tinham os estrategos, grupo de 10 cidadãos, eleitos anualmente, que exerciam o comando militar e aplicava as leis. O tribunal dos Eliastas, que era o tribunal popular formado por 6.000 soldados, sorteados anualmente. Eles julgavam as questões da cidade. Eclésia era uma assembleia popular integrada pelos cidadãos. Era convocada conforme a necessidade e tinha poderes relativos à administração da polis, às leis criadas e a sua aplicação, entre outras atribuições. Bully, grupo formado por 500 cidadãos, escolhidos por sorteio anual, os quais preparavam as leis. Vamos falar um pouco sobre Esparta. Espartas, existem diversas polis gregas que poderiam estudar. Entretanto, Esparta e Atenas se destacam pelo poder que desenvolveram sobre outras polis em diferentes momentos e pelo fato de que elas são, em muitos sentidos, opostas, uma é contrária da outra. Diferente de Atenas, Esparta estava em uma região de terras férteis que favoreceu o aumento do cultivo de vinhos e oliveiras, proporcionando autossuficiência para a sua população. Outra diferença essas duas cidades-estados são as reformas políticas realizadas em Atenas. Ao passo que Esparta aconteceram poucas mudanças políticas e sociais em sua história. Esparta estava dividida com base nos princípios do legislador Licurgo, segundo o qual o indivíduo tinha de viver para o Estado e cuidar dele. Ele criou um conjunto de regras que pregava a austeridade, os princípios militares e o desapego ao luxo e ao individualismo. Esparta, a sociedade era estruturada por 3 grupos. Espartanos, grupo dominante composto pela minoria privilegiada, que tinha os direitos políticos, formava a base militar do Estado. Periecos, grupo formado por camponeses livres, proprietários de terras, comerciantes, artesãos e navegantes. Eles buscavam tributos e serviam no exército, não tinham direitos políticos e nem eram considerados cidadãos. Ilotas, escravos, pertenciam ao Estado e não tinham direitos políticos. Então, gente, a sociedade espartana ela representava uma organização muito rígida, onde havia pouca mobilidade social. Era uma polis com regime oligárquico. Além dos espartanos, eles evitavam os estrangeiros. Agora passem para a página 60, onde fala sobre a educação nas polis. Licurgo, ele previa regras bem definidas quanto à educação das crianças, principalmente no sexo masculino. Essas crianças, os meninos, eles quando nasciam, eles eram examinados pelos anciões, que eram as pessoas mais velhas na cidade, a quais eles destinavam o destino delas.
Elas, sendo sadias, eram entregues às mães até completarem 7 anos de idade. A partir dessa idade, os meninos, eles deixavam a casa dos pais e passavam a pertencer ao Estado, a qual se ocuparia de sua educação. Um pai Esparta tinha o poder de rejeitar um filho por qualquer motivo que parecesse correto. E essas regras criadas em uma sociedade na qual o Estado e a ordem estavam acima do indivíduo. Eles também tinham uma forma dura de trabalhar com as meninas. Eles treinavam as meninas com atividades para fortalecer o corpo. E depois de casada, elas deveriam dar à luz a crianças sadias, onde futuramente eles seriam guerreiros. Esparta. As mulheres espartanas, elas recebiam uma educação voltada ao Estado e controlada por ele. Mas elas tinham liberdade social do que as atenienses. E elas tinham também autonomia para tomar decisões importantes sobre a casa e o trabalho. Elas podiam fazer atividades físicas, participar de festas ao ar livre com outras mulheres. Pronto, gente. Aqui, na página 61, nós temos uma atividade onde vocês vão ler o texto e fazer a atividade relacionada ao conteúdo. Em Atenas também tinha os meninos, eles teriam que ir à escola a partir de 7 anos de idade. E eles tinham que saber ler, escrever, fazer contas, além de estudar música e literatura. Também tinha educação física, que era onde disciplinava cada criança, para eles poderem adquirir um equilíbrio físico e intelecto. O serviço militar era prestado entre os 18 aos 20 anos. E após esse período, o jovem ateniense prestava juramento de fidelidade à pátria e às leis e tornava-se cidadão. Já a educação das mulheres era reservada mais em casa e não era permitido elas interferir nos assuntos políticos. Elas não eram bem vistas quando frequentavam os lugares públicos, como agora. As residências delas tinham um lugar reservado para elas, o gineceu, onde passavam grande parte do seu tempo, dedicando-se a tecer, afiar e cuidar da educação dos filhos e dos afazeres domésticos. Além disso, a mulher, mesmo tendo que responder sempre ao marido, deveria administrar os escravos, verificar suas tarefas, gerenciar as provisões, entre outras atividades. Elas deveriam, de forma, cumprir seu papel de mulher. Pronto, terminando essa atividade, eu quero que vocês façam e enviem para mim. Tenham um bom dia e até a próxima aula.